Oi, eu sou o Nirdo e esse vídeo vai ser para falar sobre a praxeologia de Jean-Baptiste. Quem vai estar narrando o vídeo será o Tuca, o verdadeiro dono do canal, então eu espero que vocês aproveitem. Olá pessoal, beleza? Aqui é o Tucano, fazendo a minha primeira aparição no canal do Henrido. E a temática desse vídeo e de outros vídeos que eu trarei aqui para o canal será basicamente estudos de momentos interessantes ou de perspectivas não muito conhecidas na história do pensamento econômico, que é realmente o meu enfoque ou a área que eu tenho mais entusiasmo de estudar. Então, vamos partir para o abraço aqui. E a temática é a, entre aspas, praxeologia de Jean-Baptiste Say. E digo entre aspas, porque de fato a praxeologia só vai ser sistematizada como um método de investigação e realmente fechado em relação a seus aspectos metodológicos e do âmbito de sua investigação com a obra do Ludwig von Mises. Só que isso não é algo que surge do nada, isso é algo que eu vou mostrar muito em torno desse vídeo, que é basicamente que é um método que uma forma de investigar a economia que não era nenhuma novidade, era algo que já existia. O von Mises seria então um filósofo da economia nesse sentido. Ele não estava falando de uma nova economia. Por outro lado, ele estava falando de um modo de fazer economia que já existia há muito tempo e ele era mais um dos grandes economistas nessa tradição de fazer economia. Então, vamos lá. O método praxeológico, assim como definido por Ludwig von Mises, se define como a ciência ou teoria geral da ação humana como comportamento propositado. Da forma que é definida pelo próprio, ação é vontade posta em funcionamento, transformada em força motriz, é procurar alcançar fins e objetivos, é a significativa resposta do ego aos estímulos e às condições do seu meio ambiente, o ajustamento consciente ao estado do universo que lhe determina a vida. Para que ocorra a ação, pressuposta a necessidade de uma busca por satisfação derivada de um desconforto e o entendimento de que os resultados de uma ação irão resultar em um alívio deste desconforto. Este entendimento, por consequência, se define que existe a capacidade de serem determinadas causas constantemente eficientes ao longo do tempo. Se estes pré-requisitos não forem presentes, não há ação propositada por definição. Então, já dá uma olhada no que seria a praxeologia. E dessa proposição inicial estabelecida por Mises, ele define o axioma da ação e se afirma que dele pode se derivar a ciência econômica através do método lógico-dedutivo baseado nas implicações causais da compreensão da ação humana propositada. O exemplo a ser dado é a forma como a partir deste axioma se derivam corolários da economia como: toda ação busca alcançar um objetivo mais valorizado que o estado inicial e outros cursos de ação possíveis. Esta ação implica em uma interferência ou a decisão de não interferir de forma que o momento anterior possa produzir um resultado posterior. Essas interferências implicam no uso de meios escassos. Estes meios escassos devem ser valorizados pela gente pela sua necessidade em permitir que seu objetivo seja alcançado. As ações só podem ser executadas de forma sequencial, onde o agente deve colocar em curso uma ação com a qual ele espera atingir o resultado mais valorizado, enquanto simultaneamente renuncia à busca de outros objetivos menos valorizados. Como uma consequência da necessidade de se escolher entre meios alternativos de ação, toda e qualquer ação implica em custos. No momento que se inicia, toda ação deve ter um objetivo considerado mais valioso pelo agente do que o seu custo e deve então ser capaz de proporcionar lucro, ou seja, um resultado que tenha valor agregado superior que as oportunidades renunciadas. E existem vários conceitos que já estão inseridos dentro disso, como custo de oportunidade,
e o próprio valor psicológico. O que tira da questão também a ideia do homo economicus, como alguém que procura valor monetário a qualquer custo. O valor agregado é aquilo que a gente valoriza. Então, desta forma, Mises deriva do axioma da ação os conceitos iniciais das categorias econômicas fundamentais, como valores, fins, meios, escolha, preferências, custos, lucros e prejuízos, a ação no tempo e a existência de causalidade. As afirmações praxeológicas são afirmativas e proposições que não derivam da experiência. São como a lógica e a matemática, a priorísticas. Não estão sujeitas à verificação com base na experiência e nos fatos. São tanto lógica como temporalmente anteriores a qualquer compreensão dos fatos históricos. São requisito necessário para qualquer percepção intelectual de fatos históricos. A ciência econômica é, então, a partir das proposições iniciais do axioma da ação, uma ciência derivada da lógica aplicada de caráter a priorístico. É uma lógica aplicada, baseada na ação aplicada aos fenômenos econômicos. Porém, este ponto de vista sistematizado por Mises em uma base epistemológica kantiana não era, de fato, algo de novo ou um método ainda não utilizado. Teria sido amplamente utilizado não só por economistas austríacos anteriores a Mises, como Pombavrk e Menger, mas também por grande parte dos economistas clássicos. A partir dessa declaração, se segue o propósito do que eu vou querer mostrar aqui no vídeo. Jean-Baptiste Say foi um dos maiores economistas clássicos e um dos maiores expoentes da tradição liberal francesa. Conhecido nas aulas de História do Pensamento Econômico como Smithiano e pela muito pouco compreendida lei dos mercados de Say, suas contribuições seriam muito maiores, tal como na teoria do valor-utilidade, na teoria da intervenção estatal, como em uma espécie de análise de sistemas econômicos comparados, e o papel do empreendedor nos mercados, ignorado nas análises de Smith e Ricardo, que tinham como enfoque o equilíbrio de longo prazo. Enquanto o Say sempre vai falar das dinâmicas de curto prazo das ações econômicas. Isso foi uma pausa para a água. Mas, neste artigo, por outro lado, será focalizada a contribuição de Jean-Baptiste Say para a análise metodológica da economia e para o desenvolvimento teórico a partir de uma metodologia específica. Esta metodologia constatava a teoria econômica não como uma massa de fatos estatísticos particulares. Essa seria baseada em fatos gerais que seriam autoevidentes de uma forma que o próprio reconhecimento de sua existência os tornam aceitos. Seriam fatos gerais baseados na natureza das coisas e nas implicações dedutivas destes fatos. Já que esses fatos gerais seriam verdadeiros, suas implicações lógicas seriam, por consequência, verdadeiras também. E esses pontos são amplamente discutidos no discurso preliminar de seu tratado de economia política, que é basicamente umas 30, 40 páginas que ele fala sobre o método de investigação dele e alguns antecedentes teóricos antes de partir para uma análise e uma descrição da ciência econômica. Então, Say descreve a economia política como uma ciência que reduzir-se-á, então, um pequeno número de princípios que sequer precisaríamos basear em provas, pois eles serão apenas um enunciado daquilo que todo mundo já saberá, disposto numa ordem apropriada, a fim de se poder aprender o seu conjunto e as suas relações. Dessa afirmação surge o caráter da ciência econômica como uma ciência que não se utiliza de nenhuma explanação posterior de suas hipóteses. Diferentemente das ciências físicas, onde hipóteses devem ser testadas por fatos empíricos, na economia política, cada passo de formação da estrutura lógica se baseia em fatos gerais não hipotéticos. A economia política deve, portanto, perceber conexões e irregularidades a partir da natureza de eventos particulares. Isso parece um pouco com praxeologia, não é? Então, Say contrasta esse método com a história e a estatística. Pelo fato da estatística e a história lidarem com eventos particulares, de um local particular em um período designado, essas disciplinas são descrições em detalhes. Porém,
não seria a estatística apropriada para fundamentar e compreender a economia política, pois, e aqui parafraseando Sé, os fatos que ela registra, como os que a história relata, são mais ou menos incertos e necessariamente incompletos. Só podemos apresentar ensaios parciais e muito imperfeitos sobre as estatísticas das épocas que nos precederam e sobre estes países distantes. A economia política se contrasta pelo fato de que se estabelece sobre fundamentos inabaláveis a partir do momento em que os princípios que lhe servem de base são deduções rigorosas de fatos gerais incontestáveis. Na terminologia misesiana, estas deduções lógicas seriam reconhecidas como verdades apodíticas. A crítica de Sé à estatística segue as consequências de sua utilização sem uma teoria anterior, porque isso é algo que, para quem observa economistas atuando em política pública, será bem claro. Não existe nenhuma opinião extravagante que não se tenha apoiado em fatos. E é com fatos que a autoridade pública tem sido frequentemente enganada. O conhecimento dos fatos, sem o conhecimento das relações que os vinculam, não é mais do que o saber não digerido de um escriturário. Então, segundo suas considerações metodológicas, Sé busca mostrar que não há oposição entre teoria e prática. Pois o que é a teoria senão o conhecimento das leis que conectam efeitos com as suas causas? Ou seja, o conhecimento teórico já é um conhecimento da realidade prática. A prática, sem teoria, é por consequência um empirismo perigoso pelo fato de consistir na aplicação de meios sem o conhecimento de como e por que eles agem de determinada forma. Desta forma, não é possível que pessoas ou nações descartem teorias na base do aprendizado pela experiência. O entendimento dos fatos empíricos só é possível se baseado em teoria correta, como na definição de Sé, teoria deduzida de fatos gerais universais. Embates de políticas públicas, por exemplo, se resumiriam a embates de sistemas de teoria econômica e apenas a refutação teórica pode prevalecer. Então, devido ao caráter geral das deduções lógicas, Sé define economia política como uma ciência verbal, descartando a utilização da matemática de maneira semelhante a Mises. Os fenômenos subjetivos que definem os valores de indivíduos são continuamente e imprevisivelmente mutáveis, não sendo sujeitos à computação aritmética. Ou seja, conhecimento qualitativo versus conhecimento quantitativo. Em uma escala ordinal de valores versus valores ordinais. Como este afirma, o que Sé diria, os valores e quantidades de que a nossa ciência se ocupa, sendo capazes de mais e de menos, deveriam aparentemente fazer parte do domínio da matemática. Ao mesmo tempo, entretanto, esses valores e quantidades encontram-se submetidos à influência das faculdades, das necessidades e vontades dos homens. Ou seja, subjetivismo, já em Sé. O exemplo que oferece é que, por mais que saibamos que em qualquer ano dado o preço do vinho irá depender da interação de sua oferta e de sua demanda, porém, calcular matematicamente esses dois elementos, a oferta do vinho e a demanda do vinho, iria requerer a decomposição na influência separada de cada um de seus elementos determinantes. O enorme número de variáveis imprecisas, com mutação constante e quantitativamente desconhecidas, tornam a aplicação do tratamento matemático para a economia virtualmente impossível para Sé. A matemática, com seu caráter exato, inevitavelmente reduz a economia política do conhecimento completo de fatos gerais para fórmulas arbitrárias que alteram e distorcem seus princípios e mudam as conclusões. Isso já se relaciona fortemente ao que você tem em Hayek como um problema de complexidade no estudo da realidade. No final das contas, o problema de modelos econômicos serem uma descrição da realidade é o número de variáveis que conseguem se restringir a um modelo matemático e a complexidade da quantidade de variáveis que existem na vida real. Isso já era algo concebido em Sé.
Desta maneira, Sé define que a teoria econômica deve ser feita sem o uso da matemática e estatística, com o uso predominante da lógica verbal. Esta lógica verbal deve ser continuamente exposta à referência dos fatos gerais. Um sistema de economia política não deve se basear somente em um método lógico dedutivo, como também em axiomas baseados no senso comum e experiência universal. Como exposto por Sé, assim como as ciências exatas, a economia política se compõe de um número reduzido de princípios fundamentais e de um grande número de corolários ou deduções destes princípios. Como já foi afirmado acima, essas deduções devem então se basear em fatos gerais que devem ser observáveis. O propósito disto é que a teoria econômica seja, então, baseada na realidade humana, mutável e incerta. Então, passando para uma consideração final, o que é necessário mostrar é que a praxeologia do Mises se situa sob uma tradição já existente. É necessário entender que o mesmo via seu trabalho como de um filósofo da economia, realizando uma sistematização de uma metodologia predominante em sua época, com uma surpreendente base epistemológica vinda de Kant, que isso mostra nas categorização humana, no caráter a priori e tudo mais. Quando observado a partir dos olhos da economia acadêmica do século XXI, dominada pelo formalismo matemático, o método praxeológico parece desvinculado da metodologia econômica. Porém, a partir do entendimento da evolução histórica do método lógico-dedutivo na ciência econômica, a praxeologia se situa na história do pensamento econômico como uma continuação e sistematização de algo que de fato já existia. Uma boa tarde, ou bom dia, boa noite, eu não sei que horas que vocês estão vendo isso, mas é isso. Muito obrigado pelo espaço, Henrido, e até mais.